Mas vamos avançar já para o segundo painel, que é sobre simplificação em regime simplificado, atenuação das obrigações acessórias, e vou pedir a intervenção, vou pedir que inicie a intervenção do Dr. João Pedro Santos, que é também membro da comissão que propôs a reforma do IRC. Tem que ser este. Este é o único que amplifica. Eu acho que já. Bem, acho que assim está suficiente. Em primeiro lugar, agradecer-te o convite e mais uma oportunidade para falar da reforma e apresentar a reforma, sendo que, e do meu ponto de vista, e agora que hoje, em princípio, estará a ser discutida em Conselho de Ministros a reforma, eu acho que do ponto de vista da discussão pública e do debate público das propostas legislativas, não só em matéria fiscal, mas em todas as matérias, acho que foi um bom exemplo e talvez a repetir noutras circunstâncias, quer pela profundidade do debate, quer pela qualidade das intervenções, e posso dizer, julgo que aqui falo também em nome da Comissão, que muito aprendemos e progredimos, e acho que a versão final, que ainda não é pública, muito beneficiou de todos os contributos que foram feitos. Passando rapidamente ao tema e procurando cingir-me a recuperar um bocadinho de tempo, até, eu ia dizer cingir-me ao tempo, mas até mais do que isso, procurar recuperar o tempo, até porque, digamos assim, o que eu vou dizer aqui já é praticamente conhecido. Vou procurar reduzir a minha intervenção aos seus elementos essenciais e prontamente só fazer uma apresentação muito ligeira das perspectivas da reforma e de alguns pontos principais, para depois dar tempo, quer aos comentários, quer algum tempo também ao debate. A simplificação, como se viu na apresentação inicial, era um dos pontos, digamos assim, fulcrais do mandato, portanto era um dos pilares, digamos assim, da reforma. No entender da Comissão, esta simplificação, ou nos trabalhos da Comissão, esta simplificação, eu diria que revestiu, foi transversal a todo o trabalho, mas esteve particularmente presente em 3 pontos. Um primeiro desses pontos, e talvez o mais emblemático da reforma, embora, e bastante importante, mas embora para mim, pessoalmente, não será sequer o mais decisivo, ou poderá não ser o mais decisivo, nomeadamente atendendo aos objetivos da competitividade, é o regime simplificado. Como foi dito já também aqui, Portugal tem uma experiência de regime simplificado bastante sucedida em IRS, teve uma experiência de regime simplificado mal sucedido, ou foi, podemos dizer, um fracasso, ou pelo menos um relativo fracasso, em sede de IRC, e, portanto, o desafio que se colocava aqui à Comissão era, por um lado, tentar criar um regime simplificado que fosse que fosse simplificado, que fosse útil para as empresas e que, digamos assim, pudesse ser por elas bem acolhido, sem ao mesmo tempo perder excessivamente receita. E, portanto, houve aqui um conjunto de equilíbrios que foi necessário manter. Posso dizer que a Comissão procurou, eventualmente cometeremos erros, mas procurámos aprender com as experiências anteriores. O regime simplificado proposto é um regime simplificado que, a nível dos rendimentos ou dos limiares de inserção, fixou-se nos 150 mil euros, portanto, aplica-se aos sujeitos passivos com rendimentos abaixo de 150 mil euros, procurando aqui alinhar, pareceu-nos que era aquilo que fazia mais sentido, até para evitar excessivas arbitragens entre IRS e IRC com o limiar que se aplica em sede de IRS. É um regime que também tem, digamos assim, um limite mínimo de matéria coletável, à semelhança do regime já anterior, que a Comissão definiu em percentagem do salário mínimo anual mensal e que depois visa ou funciona através da aplicação de um conjunto de coeficientes aos rendimentos, a partir dos quais vão determinar a matéria coletável à qual será aplicada a taxa. A ideia da Comissão aqui, o princípio que esteve subjacente, foi permitir que também estas empresas que aderissem ao regime simplificado pudessem beneficiar das descidas de taxas que vierem eventualmente ou que virão a ser implementadas e, por outro lado, também não complicar demasiado o sistema. Houve aqui um equilíbrio entre o número de taxas por um lado e, por um lado, alguma diferenciação e evitar arbitragens. A Comissão entendeu, de acordo com os elementos de que pôde dispor e os ensaios que fez, acabou por fixar um limite de 0,04 para as vendas de prestações, para as vendas de mercadorias e produtos e para as prestações de serviços
no âmbito do setor da restauração e da hotelaria, e de 10% para as outras prestações de serviços em geral, precisamente com o objetivo de evitar arbitragens que a Comissão considerou indesejáveis. Entre IRS e IRC, aplica coeficientes mais elevados, quer às prestações de serviços de caráter profissional, aplicando o mesmo coeficiente que se prevê no regime simplificado, ou seja, atualmente 0,75, e também coeficientes elevados, mais elevados, relativamente às mais e menos valias, ao saldo das mais e menos valias e rendimentos de capitais, em que se mantém o coeficiente 0,95, e também aos incrementos patrimoniais e título gratuito, em que aí não há qualquer, digamos assim, a margem, o coeficiente é 1. Uma das grandes, um dos aspectos também é as empresas recém-formadas. Apesar de serem coeficientes e valores moderados, a Comissão entendeu que justificava fazer aqui terem atenção às circunstâncias particulares do início da atividade e, portanto, aqui também prevê-se uma redução dos coeficientes e do limite mínimo, de ambas as coisas, de 50% no primeiro ano e de 25% no segundo ano, sendo que estas reduções não se aplicam precisamente àqueles rendimentos em que se procurou evitar a arbitragem. Trata-se de um regime de opting-in, é? Ou seja, desculpem, entre antes, paralelamente aos coeficientes, ao efeito dos coeficientes, também há algumas vantagens da adesão ao regime, nomeadamente a dispensa do PEC e de algumas tributações autónomas, nomeadamente aquelas que têm a ver com despesas de representação e ajudas de custo. Trata-se de um regime de opting-in, foi uma opção da Comissão. O objetivo aqui foi evitar muitos dos problemas que havia no regime anterior, em que podíamos dizer os poucos que lá estavam, os tais menos de 10 mil que lá estavam, havia duas categorias, aqueles que lá estavam por alguma razão abusiva, entre aspas, e aqueles que lá estavam um pouco por engano. A Comissão tentou evitar o ressurgimento desse problema, estabelecendo um sistema, aqui a opção portanto, os sujeitos passivos que quiserem o regime têm que declarar a opção, digamos assim, o interesse por esse regime, optar por esse regime, e a restrição que existe é, se saírem, não podem regressar durante os próximos 3 anos. Para além do regime simplificado, houve um outro conjunto de situações ou de regimes em que a Comissão entendia que havia alguns obstáculos ou alguns entorces provocados, nomeadamente por aspectos declarativos ou de caráter, eu diria, formal, que a Comissão procurou evitar ou reduzir. Um deles, por exemplo, era o regime de especial tributação dos grupos de sociedades. Há um conjunto de obrigações, nomeadamente em caso de alteração da composição dos grupos, que, no entender da Comissão, tinha uma sanção demasiado elevada, que no fundo era a perda da possibilidade de reporte dos prejuízos, o desaparecimento dos prejuízos obtidos durante a aplicação do regime, e que a Comissão entendeu substituir por um regime de coimas, não é? Portanto, mantendo as obrigações, mantendo as necessidades de controle, mas substituindo aqui a sanção. Um aspecto importante também é nos preços de transferência. É um tema bastante importante em termos de simplificação, em termos de custo de contexto, não só a nível nacional como a nível internacional. Todos os estudos indicam que é uma daquelas questões que mais custos de contexto estão associados e, portanto, aqui a Comissão também deu alguns, digamos assim, afinamentos em tendência, nomeadamente seguindo um pouco a tendência das linhas internacionais e aquilo que são as práticas normalmente praticadas. Desde logo, na questão do âmbito de aplicação, e nomeadamente aqui no limiar de participação, Portugal tinha que era francamente baixo comparado internacionalmente e que a Comissão propõe que seja elevado para 20%, e por outro lado também reduzindo o leque das situações relativamente aos quais existem as obrigações de documentação a nível do dossiê de preços de transferência, também evitando, digamos assim, ou procurando que estes não gerar ou diminuir os custos de contexto relativamente a operações em que a aplicação dos preços de transferência teria em princípio pouco impacto. Portanto, uma análise, se quisermos, custo-benefício. Também, ainda em matéria de preços de transferência, a questão dos acordos prévios de preços de transferência, que estavam de alguma forma, podemos mesmo dizê-lo, bloqueados pelo facto de, sempre que existisse convenção de dupla tributação, haver uma exigência que decorre da lei de que o acordo prévio de preços de transferência tenha que ter um caráter bilateral, ou seja, envolvendo o outro país, com toda a complexidade e dificuldades que daí resultam. Portanto, não proibimos que seja de caráter bilateral, mas deixa de ser obrigatório que tenha esse caráter bilateral, passando a permitir que, mesmo nessas situações, possa ser feito
unicamente entre o sujeito passivo e a administração fiscal portuguesa. Nos prejuízos fiscais também há um conjunto de situações em que é exigido, e a regra era essa, sempre que houvesse uma alteração da titularidade do capital social em mais de 50%, haver a necessidade de um pedido de autorização, apoiando-se naquilo que ao fim e ao cabo já é a doutrina da administração tributária. O que se prevê aqui há um conjunto elencado de situações onde deixa de ser necessário esse pedido de autorização e essa não se aplicando a restrição, ou seja, se quiserem, passa a ser automaticamente mantido o direito aos prejuízos, mesmo no caso de alteração do capital social. Também nas operações de cisões e fusões, aqui também, por um lado, através de uma clarificação e de um certo alargamento do âmbito de aplicação do regime, mas também, em termos claros de simplificação, evitando a questão ou a necessidade de pedir autorização em todos os casos de transmissibilidade de prejuízos fiscais, impondo na própria lei quais os critérios e quais os limites que se aplicam nesses casos e também passando a prever, que não existia antes, uma regra de transmissibilidade de benefícios fiscais relativamente às sociedades envolvidas. Por outro lado, também fizemos uma revisão bastante profunda das obrigações acessórias propriamente ditas, não é? Eliminando, sempre que nos pareceu adequado e razoável, que o exercício de determinadas opções já previstas no Código fosse, eliminando relativamente a essas, a necessidade de pedido de autorização prévia e também alterando um conjunto de, nomeadamente, prazo ou eliminando a necessidade de algumas obrigações declarativas, nomeadamente numa situação que havia no entender da Comissão um claro desfazamento entre aquilo que era os prazos e as exigências e aquilo que era, ao fim e ao cabo, ou que seria razoável, que era no caso dos não residentes, sujeitos passivos não residentes, sem estabelecimento de Estado. Finalmente, alargou-se também a questão relativamente ao pagamento especial por conta, houve um alargamento do prazo de reporte do pagamento especial por conta e também eliminámos a obrigação o pedido de reembolso de ser acompanhado também de um pedido de inspeção pela AT, portanto, eliminando também digamos assim, esse ónus e esse custo que estava associado ao pedido de reembolso do PEC. E, portanto, como veem, procurei ser, se calhar fui demasiado rápido, falei depressa, espero que tenha sido, apesar de tudo, perceptível, e passaria agora aos comentadores. Não é preciso de moderador. Está bom. Eu, admitindo que o Sr. João Pedro Santos não fosse rápido, programei-me para ser rápido, de forma que acabaremos talvez por recuperar todo o tempo perdido. Mas não queria deixar de fazer um pequeno comentário ao que se passou na sessão anterior, até porque está presente o professor Eduardo Passos Ferreira, que é uma pessoa que gosta de polémica. Aliás, vê-se no rosto que gosta da polémica, e é esse gosto da polémica que o tem permitido construir isto que aqui está. E aquilo que ali está, o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, que tem contribuído para que em Portugal se tenham debatido muitas coisas que de outra forma não se bateriam. E eu presto a sua homenagem. Mas vai-me permitir, e não vai ter direito de resposta, que eu diga alguma coisa sobre as suas observações, ao mesmo tempo em defesa do meu amigo António Xavier, que não me pediu defesa, eu conheci-o de criança, mas não é por isso, não direi que andei com ele ao colo. Não, mas a minha observação em defesa do Dr. António Xavier é a seguinte, é que ele não foi encarregado pelo Governo, ao que sei, de salvar o país. Não foi encarregado de uma coisa relativamente modesta, que foi fazer uma pequena reforma fiscal. Por outro lado, essa reforma fiscal, e aqui é um ponto em que julgo que posso tocar em alguns aspectos que o professor Eduardo Passos Ferreira referiu, essa reforma não é só uma diminuição da taxa. É muito redutor reduzi-la a uma redução da taxa. Ela vai bastante mais longe do que isso, portanto, nos aspectos do princípio da territorialidade, como sobretudo nos aspectos da simplificação que agora tratou aqui É uma reforma modesta, como a própria Comissão reconhece
Até porque não fez, e quanto a mim muito bem, uma revisão de fond en comble, uma revisão global, como seria uma pessoa mais orgulhosa, seria tentada a fazer. Pegar um código todo novo, é preciso renovar tudo. Não, a maior parte das disposições, não sei se a maior parte, mas uma grande parte das disposições são as mesmas. Há depois o problema que o professor Eduardo Passos Ferreira também pôde dizer, por onde começar? Bom, eu acho que talvez seja mesmo o IRC, porque apesar de tudo é um imposto relativamente modesto. Tocar nos outros é tocar numa parte muito mais importante da receita. Além disso, essa resposta por onde começar faz-me lembrar uma piada um pouco machista, deve dizer-se, de um antigo, hoje esquecido, cineasta francês, Sacha Guitry, a quem perguntaram, mas o senhor beija a mão às senhoras? É preciso começar por algum lado. Bom, mas eu acho que o professor Eduardo Passos Ferreira não pode replicar. Eu vou passar, e pedindo-lhe desculpa justamente de ter aproveitado a sua posição de fraqueza, vou começar por dizer alguma coisa a ser... Hã? Não era bom. Não. Sobre esta questão que este painel ocupa da simplicidade. As preocupações com a simplicidade do sistema fiscal não são muito recentes, não são são relativamente recentes, como objetivo autónomo dos sistemas fiscais. Hoje é um ponto que geralmente, além da equidade, da eficiência, da competitividade internacional, a simplicidade aparece como um fator autónomo. Não era assim há relativamente pouco tempo. Lembro-me bem, é a vantagem, a única, de ter muitos anos, de que se pensava que a administração tributária conseguia sempre colocar no terreno as soluções escusitadas pelo legislador tributário. A administração tributária não era uma variável independente, era alguma coisa que, efetivamente, se pensava que refletia imediatamente aquilo que os legisladores escogitavam nas suas pranchetas dos danos fiscais. Os contribuintes nem sequer eram considerados. A comunidade dos contribuintes nem sequer era considerada. É claro que estávamos perante um Estado de natureza diferente, um Estado autoritário que não tinha que prestar contas praticamente a ninguém. Eram muito menos também que atualmente as obrigações acessórias que recaíam sobre os contribuintes. Os tais custos com os textos ou custos de cumprimento e a sua quantificação são um tema relativamente recente entre nós e que se verificaram com a proliferação das obrigações acessórias e com a passagem de muitas, quase todas, as funções que antes pertenciam à administração tributária para os contribuintes com os custos consequentes. Por outro lado, a complexidade dos sistemas tributários aumentou muito. Isso, em parte, não tem a ver só com a incompetência ou com a inabilidade dos legisladores, tem a ver com a complexidade da própria vida social e com a internacionalização e também com o objetivo de luta contra a evasão e a fraude. Muitos dos regimes complexos que existem são derivados da necessidade de tapar vias de planeamento fiscal excessivo. Isso, evidentemente, complica. Quando se sabe, por outro lado, que os planeadores inventam logo novas práticas que necessitam de novas regras e daí o tamanho excessivo e a complexidade crescente. De modo que a luta contra a evasão também aumenta a complexidade, que por sua vez cria novas vias de evasão e é uma espécie de luta de guerrilha, não é uma batalha que se vence, é uma luta de guerrilha em que o inimigo está continuamente a mudar de tática. De modo que, apesar de dirigida em objetivo de simplificação e objetivo expresso dos sistemas fiscais de simplificação, já foi, aliás, entre nós objeto de um estudo presidido pelo professor António Martins, promovido pelo Ministério das Finanças aqui há uns anos, a simplicidade, cá como lá fora, não tem evitado que os sistemas não se tenham tornado cada vez mais complexos. A medida mais brutal, mais simples que eu uma vez propus de medir a complexidade é pesar os códigos fiscais, sobretudo aqueles que têm instruções administrativas. Se os pesar ao longo de anos, verifica que eles vão aumentar de peso. Ou então, se tiver um acesso informático, conta as palavras, tem muito mais palavras. Não é só assim, não é só assim entre nós, é também lá fora. Sabe-se que a declaração de IRS americana tem não sei quantas páginas e 100 e tal páginas de instruções. Bom, por muito que se fale em simplificação, os sistemas tendem à complexidade. Por outro lado, a complexidade é campo fértil em contenciosos.
E estes nascem não só da complexidade, bem entendido, a má legislação ou a má aplicação da lei por parte da administração também gera contenciosos. No relatório da Comissão há uma ligação íntima entre a necessidade de simplificação e a necessidade de diminuir os contenciosos. Eu acho que esse é um ponto forte e bem pensado da Comissão da Forma. Ligou esses dois temas, simplificação e diminuição dos contenciosos. E, a meu ver, muito bem. A Comissão também tem outra opção fulcral que vai no bom sentido, tanto no da complexidade como no do evitar contenciosos, que é tentar assegurar uma estabilidade. Isso não depende dela, como é evidente, depende de negociações que, enfim, estão a decorrer e que todos esperamos que sigam a bom termo, embora eventualmente modificando o modelo atual. Eu, por exemplo, penso que seria, mas não é um tema que aqui nos esteja a ocupar, ou eventualmente ocupará um outro painel, que seria bom que se pensasse numa tributação discriminada para os lucros não distribuídos. Eu julgo que isso era alguma coisa para os lucros não distribuídos. Julgo que, não diria uma isenção, mas algum alívio fiscal aos lucros não distribuídos seria uma medida que poderia ser acomodada. Sei que ela tem custos financeiros, enfim, mas os custos financeiros são sempre aqui relativamente moderados, porque o imposto é um imposto moderado. E por aí, é que se começou por aí a beijar a mão à dona, foi porque é de facto uma dona menos rica do que as outras senhoras. Por outro lado, a Comissão também procurou resolver no texto legal proposto alguns dos contenciosos que gerou o texto vigente, assentando em soluções que vinham a ser fixadas pela jurisprudência. Outra medida de bom senso. Mas o sucesso de tudo isto vai depender muito também da atitude da Administração Fiscal. Da atitude da Administração Fiscal. Ela vai ter, com o novo regime, como aqui o Dr. João Pedro Santos mostrou, menos oportunidades de intervir com autorizações, tendo muito mais que contentar-se com simples notificações. Mas ninguém pode pensar, apesar de ter-se aplaudir a ideia de diminuição dos contenciosos, ninguém pode pensar que não vão surgir novos contenciosos. E que até mesmo alguns dos anteriores se não possam, apesar da modificação da legislação, manter. A administração vai ter sempre tendência a fazer ofícios circulados, naturalmente com uma propensão para a defesa da receita. Eu julgo que aí valeria a pena pensar, mas entre nós é isso bastante difícil, usar sistemas de resolução das informações vinculativas do que têm alguns países nórdicos, que os entregam a comissões independentes. E se a administração não concordar, recorre aos tribunais. Mas são comissões independentes. A Comissão de Direito Fiscal sueca, por exemplo, é uma comissão independente. Ela diz como é que deve interpretar a lei. A administração ou se conforma ou não se conforma. Mas julgo que isso tira um certo fiscalismo, que é uma tendência natural das administrações tributárias. Quero fazer uma conclusão só e duas observações. A conclusão é de que este projeto assume expressamente o objetivo da simplificação e da necessidade de diminuir os níveis contenciosos, mas não se limita a formular um objetivo. Contém medidas que vão nesse sentido, se estiram a esse escopo, como foram aqui demonstradas, o próprio regime simplificado, a diminuição das obrigações acessórias, a diminuição das autorizações. Quer dizer que o objetivo não foi apenas um objetivo declarado, foi um objetivo praticado. As duas observações avulsas são, que já as fiz num outro contexto, com a presença do Dr. António Xavier, são referentes ao critério da dedutibilidade nos gastos, que passou do critério da indispensabilidade para o critério do business purpose, com uma fórmula muito reduzida, são dedutíveis os gastos relacionados com a atividade do sujeito passivo por este incorridos ou suportados. A fórmula é extremamente simples. É claro que isto limita o contencioso que ainda se aparece nos tribunais da indispensabilidade que leva a administração a poder discutir o mérito. Não, você não precisava nada disso. Esse gasto, não, isso não precisava. Que no fundo é um instinto que vinha já da contribuição industrial, em que a administração tinha até poderes de discutir se a empresa estava a consumir matérias-primas a mais. Já consumo excessivo, o que é isso? Não, você não precisa disso. Eu compreendo isso, mas admito que este critério vai dar origem a novos contenciosos. Ao passo que, de alguma forma, o critério do Código anterior já estava bastante tratado pela jurisprudência, já estava firmado,
e que é a ilusão pensar que ele não vai dar origem a novos contenciosos, até porque a fórmula é bastante sucinta. Também, a segunda observação é que também é de aplaudir o número 3 do artigo 23, exatamente, do projeto, que corresponde ao artigo 23 anterior, não há aí diferença, em que se trata da documentação dos gastos. Sabe-se que o Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Administrativo, tem jurisprudência sobre isso, sobre a documentação dos gastos, e tem uma tendência para admitir com grande liberdade essa documentação, não exigindo faturas, por exemplo, do IVA. As faturas do IVA são por efeitos do IVA e há vários arestos do Supremo Tribunal Administrativo sobre isso, e foi publicada aqui há uns anos uma tese de mestrado feita nesta faculdade por António Portugal, onde esse problema... É o setor de Coimbra? Não, mas foi nesta faculdade, não sei se nesta sala, mas foi nesta faculdade, a tese discutida por António Portugal, que trata desse problema e mostra essa evolução da jurisprudência. Ora bem, e por isso só se pode aplaudir o número 3 do artigo 23. Os gastos dedutíveis nos termos do número anterior devem estar comprovados documentalmente, independentemente da natureza, forma ou suporte dos documentos utilizados para o efeito. Parece dar uma grande largueza. Pior é que é o número 4. O número 4, quando se trata dos encargos suportados com a aquisição de bens a terceiros ou fornecimento de serviços por terceiros, que são a maior parte dos gastos, o resto serão salários, etc. O documento comprovativo a que se refere ao número anterior deve adotar a forma escrita e conter pelo menos os seguintes elementos. E depois, nas 5 linhas, os elementos, eu não confrontei completamente, mas são praticamente os elementos exigidos na fatura do IVA. Dará aqui oportunidade à Administração Fiscal de publicar um ofício circulado dizendo que o número 3 deve ser interpretado no sentido de que as menções dos documentos são as menções referentes no IVA e, portanto, o princípio que era de alguma largueza na documentação pode ir por água abaixo com a exceção. Mas isso é muito comum na legislação portuguesa, estabelecer-se um belo princípio e depois nas exceções o princípio praticamente acabar. Muito obrigado pela vossa atenção. Adequado. Para si. Obrigado. Força. Bem, muito obrigado. É efetivamente é um prazer ver este anfiteatro cheio, que contrasta muitas vezes com as nossas aulas de licenciatura nesta faculdade, o que denota efetivamente o interesse pela temática. Eu devo dizer inicialmente que concordo e considero que o projeto de reforma do IRC vai de encontro às necessidades efetivas de reforma fiscal em Portugal e considero efetivamente que o espírito, a opção que foi tomada pela Comissão de IRC sintetiza bem as necessidades efetivas e presentes do Estado português. Por isso, têm, obviamente, a minha concordância de princípio sobre as orientações. De facto, podia haver muitas formas, podia haver muitas vias a optar. A opção que foi tomada foi a opção da simplificação, da desburocratização e da definição de um modelo concorrencial internacional do Estado português. Eu penso, sinceramente, que a questão da taxa é uma questão de mínimis dentro da estrutura da reforma que é apresentada. Porque, de facto, a opção foi uma opção de competitividade externa. E, efetivamente, Portugal ou entra numa ótica de competitividade externa perante os outros parceiros, ou não tem hipótese. Ainda há pouco o professor Paz Ferreira falou da questão, e deu-se o exemplo, de que os países de maior elevada tributação do centro da Europa são mais resilientes a situações de crise. Mas esquecem-se que eles podem se dar ao luxo de ter as taxas mais elevadas, por questões estruturais e por questões de harmonização fiscal comunitária. Porque todo o modelo de harmonização fiscal comunitária assenteia no modelo de tributação no país da residência. Ao contrário dos países da Orla, que são drenados das suas competências tributárias, atendendo ao modelo de harmonização fiscal comunitária, e que por essa via têm que desenvolver estratégias de atração fiscal. Por isso, a questão da participation exemption, a questão da definição da tributação dos grupos, têm, efetivamente, o meu acordo integral. Agora, obviamente, pediram-me para comentar, eu tenho que comentar, e infelizmente, em Portugal só se vale alguma coisa se dizer mal. Eu não sou capaz de dizer mal,
Eu não sou capaz de dizer mal da reforma, mas vou dar só alguns contributos, ainda mais quando estamos a falar da questão do regime simplificado. Eu, relativamente ao regime simplificado das empresas, tenho mixed feelings. Ou melhor, sempre tive. Porquê? Porque colaborei na formação dele, quando era adjunto do Ministro das Finanças, e até fui um dos maiores entusiastas na criação do regime simplificado da NRC, e depois, quando fui secretário de Estado, terminei, acabei com ele. Ou seja, por isso, tenho aqui um problema. Mas a questão é que é curioso. Eu, lendo o relatório da reforma, também, apesar de o defenderem, eu também sinto lá uns mixed feelings. Ou seja, eu também não vejo a Comissão muito convencida. É mais uma experiência. Obviamente, reconheço que o novo sistema está aperfeiçoado. Havia algumas falhas do anterior que o condenaram à morte. Nomeadamente a questão de não incluir as variações patrimoniais positivas, e este aqui inclui, efetivamente, as variações patrimoniais negativas. Mas é uma experiência, continua a ser uma experiência. Porquê? Porque os regimes simplificados são, efetivamente, algo complexo. E eu aqui, relativamente ao regime simplificado, e primeiro à questão concreta e depois indo para as questões gerais da simplificação, eu tenho uma posição. Primeiro, eu já não acredito nos regimes simplificados. Porque, efetivamente, se o simplificado fosse bom, então aplicava-se à generalidade das situações e não tínhamos regime simplificado. Ele é que seria, efetivamente, o regime modelo. Segundo, efetivamente, a criatividade humana, lusitana e mediterrânica e latina vai, obviamente, conseguir antever formas de contorno. E daqui a 5 ou 6 anos nós vamos ter outra vez uma redefinição e uma volta atrás. Qual é o problema? É que, primeiro, obviamente que a Comissão está numa encruzilhada. Porque quando nós falamos em grupos de sociedades, quando falamos em participation exemption, o que é que nós pensamos? Pensamos nas grandes empresas, nos grandes grupos. Ora, em termos políticos, obviamente, temos que dar alguma coisa aos pequeninos. E eu interpreto a questão do regime simplificado como a concessão, quer dizer, nós também nos preocupamos com os pequeninos. É o Portugal dos pequeninos, não é? Ou seja, e é assim que eu vejo, eu estou a tentar fazer aqui uma interpretação psicoanalítica da Comissão, na presença da Comissão. Depois não tenho que dizer nada acerca disso. E depois, ainda pior, porque depois este regime simplificado aparece como se fosse um benefício fiscal. Ou seja, estamos sempre a falar de regime mais favorável. Ora, um regime simplificado não tem que ser um regime mais favorável na perspectiva da taxa. Tem que ser um regime mais simplificado na ótica das obrigações acessórias. Ok? Então, qual é o problema de base? Das duas, uma. Ou nós fazemos uma simplificação do regime simplificado, que é possível, e que, pelos vistos, foi aprovada no Parlamento. Aquela medida dos 12,5 só para os primeiros 12.500 euros é uma forma simplificada de tributar as mais pequenas. Eu não consigo perceber como é que o Parlamento aprova normas relevantes quando estamos à aprovação da Comissão da Reforma. Mas mais grave, o Parlamento, ainda percebo, porque sei como é que eles funcionam, não percebo é como é que o Governo sopra para fora o aumento da tributação autónoma dos veículos automóveis, que é algo que tem relevância para efeitos estruturais ao nível da reforma, quando tem uma reforma também a decorrer. É quando nós falamos em instabilidade fiscal, pensávamos sempre que a instabilidade era a alteração da legislação mês a mês, ou de 2 em 2 meses. Nós, neste momento, temos alterações ao mesmo tempo em paralelos diferentes. Temos medidas aprovadas no Parlamento de IRC, temos medidas superadas no Orçamento de Estado que não têm relação com a Comissão e estamos a discutir a proposta da reforma. Se isto é estabilidade, não sei o que é que será instabilidade. Mas, pronto, esqueçam essa parte. Ou temos um regime simplificado, e acabávamos com esta história e dávamos o regime de benefício, tendo em consideração a estrutura, toda a forma, ou então vamos fazer isto a sério. Como é que fazemos isto a sério? Fazemos com... Reparem, qual é a chave disto? A chave disto são os referenciais, são os valores de determinação da matéria coletável. São aqueles fatores de conversão. 0,4, 0,7, etc. Ora, este é o modelo de 1998. Nós, atualmente,
temos nova informação. O sistema e-fatura, se formos tratar os dados, consegue-se analisar efetivamente quais são os valores efetivos para cada setor de atividade, para cada tipo de indústria, os valores corretos da média de tributação. Vamos aplicar, então, os métodos técnico-científicos. Se nós aplicarmos os métodos técnico-científicos, e neste momento existe efetiva informação para os concretizar, o que não existia em 1998, porque se andou 2 anos a tentar construí-los e eles não existem, mas hoje temos a verdade real, que decorre do programa e-fatura, então aí já podemos, efetivamente, fazer as conversões efetivas da intensidade dos custos face aos proveitos em determinados setores típicos e, nessa matéria, constituir efetivamente um sistema simplificado que não seja um benefício fiscal. Porque se nós quisermos ser um benefício fiscal, ele pode ser mais simplificado. Se quisermos que ele seja efetivamente um regime mais simplificado, com redução das cargas documentais e de determinação, então temos de ser mais concretizados. Este modelo que existe não é mais nem menos do que o modelo anterior revisitado. E eu duvido, e atenção, porque, como eu vos disse, estive na origem, estive na destruição. Eu duvido, sinceramente, que este novo modelo revisitado não seja mais, outra vez, outra definição. Repara, ressuscitado. Eu não estou a criticar o regime simplificado. O que eu acho é que, neste momento, ou podemos ir mais além, ou devemos ficar aquém. Mas, atenção, por princípio, obviamente que eu não posso dizer que sou contra o regime simplificado, porque isso era a mesma coisa que dizer que estávamos contra a simplificação. Mas agora a questão da simplificação em termos mais amplos. O professor Xavier de Basto falou, e muito bem, da questão da simplificação na ótica da redução dos custos burocráticos, da questão da... Obviamente que a questão da simplificação é uma questão difícil. Eu posso falar da simplificação face à justiça e, neste caso, à coesão territorial. Porque eu sou sensível àquilo que o professor Vasco Valdez referiu relativamente à derrama local. Um sistema simples, simplificado, não é um sistema justo. Ou seja, a justiça implica tratamento diferenciado de situações diferentes. Um sistema simplificado, ou extremamente simplificado, não é capaz de tratar de forma diferente situações diferentes. Trata de forma igual situações diferentes, o que gera padrões de injustiça. Por isso é que a questão da simplificação é um bom motus, é uma boa manchete, mas é complicado de atingir. Eu, nessa medida, relativamente à questão da simplificação perante a justiça, como estamos perante o imposto real, eu não tenho grandes preocupações. Ou seja, e acho que todas as medidas que foram aqui tomadas, eu assino por baixo. Porque, aliás, um dos grandes méritos desta Comissão de Reforma é de ter problematizado práticas existentes e que muitas vezes não são problematizadas e tendem-se a manter. A questão das autorizações dos prejuízos fiscais. São normas, quando existem fusões, é da norma mais burocratizante e desnecessária que existe. Obviamente, se perguntarem, à administração se é necessária, claro que sim, porque tendencialmente a burocracia é conservadora. Isso está estudado na ótica da public trust. Tem que haver uma comissão externa que vá problematizar. As questões da redução da litigância e a resolução de todos os problemas que está na litigância. Crucial. Para que é que estamos a gastar dinheiro e tempo em tribunal quando as questões estão mais do que definidas e determinadas? Essa é a questão crucial. Mas aqui a questão da simplificação pode levar a questões injustas. A questão da derrama. A FMI considera que a derrama... Como é que alguém pode ser contra a eliminação da derrama? Eu vou-vos explicar. Reparem, qual é o problema das nossas finanças locais? O problema das nossas finanças locais é que existe um desfazamento, sempre existiu, entre a responsabilidade na angariação da receita e o ato gerador de despesa. O bom autarca é aquele que faz imensa despesa, mas não é aquele que tem responsabilidade na angariação da receita dos seus municípios. Logo, o bom autarca é aquele que faz piscinas, rotundas, estátuas, mais rotundas, mais piscinas, mais centros culturais, mais pavilhões. E não tem responsabilidade na angariação da receita. Porquê? Porque recebe do Orçamento de Estado. Reparem, se nós acabamos com o IMT, atenção, que eu concordo, atenção, porque acho que o IMT continua a ser o imposto mais estúpido do mundo, transvestido da CISA, porque é ineficiente e tem que ser alterado. Mas a receita não pode ficar para o Estado da Administração Central. A derrama, qual é a importância da derrama? A importância da derrama
não é ser unicamente um ato de angariação de receita da autarquia para efeitos de diferenças fósseis. É que é o único imposto que faz a ligação efetiva entre a criação de riqueza numa determinada circunscrição e uma receita para aquela circunscrição. É aquela que determina um link efetivo. Qual é a vantagem de uma autarquia de promover o crescimento e o desenvolvimento económico e a fixação de empresas? Para além do emprego para os seus municípios, mas eles também flutuam hoje de forma fácil. É que possa ganhar alguma coisa com essa implementação. A derrama permitia isso. Se nós eliminamos essa derrama, a questão da coesão, da ligação entre as fontes de receita e a coesão cai. Estão a ver? É simplificador, mas pode colocar em causa problemas de coesão e de ligação inequívoca entre a criação de riqueza e a geração de receita. Por isso, parece fácil. E reparem, por alguma razão, a derrama existe desde 1600. É um dos tributos mais antigos do POD. A EDP paga à Câmara de Ferreira do César pela barragem? Infelizmente não. Isso foi uma das minhas batalhas. Essa foi a minha única batalha perdida que eu queria como Secretário de Estado. Há uma portaria que era suposto ser... É errado, mas há uma portaria que está prevista para ser aprovada no âmbito do Código do IRC, onde são definidos que, quando são a utilização de recursos naturais, o IRC, a derrama, ou melhor, o IRC deve ser pago e a derrama deve ser paga no local da exploração. Nunca a administração fiscal aprovou esses critérios, por muito que a EDP os peça, porque obviamente é de todo o interesse da EDP e dessas empresas que o ato de extração, não é, recorra vantagens para as autarquias. As autarquias deixam de ser opositores das barragens para serem defensores das próprias barragens, têm esse efeito. Mas isso é o problema da centralização. Ou seja, também ao nível da derrama, não é? Houve essa disfunção. Por isso a questão da complexidade e da simplificação tem essa definição. E pronto, reparem, terminando, eu apoio indefectivelmente toda a proposta da Comissão. Acho que efetivamente toda a tendência, todas as necessidades efetivas de competitividade a nível do sistema fiscal e a nível do IRC são essenciais. Agora, também sou sensível àquelas críticas do professor Paz Ferreira. Mas atenção, qual era a resposta que eu acho que o Governo devia dar? Devia de assumir efetivamente aquilo. O IRC é efetivamente, pelas razões que o Xavier de Baixo disse, um pequeno imposto, uma coisinha que temos que atuar, que tem um label importante. É um statement. Mas temos que dizer o que é que vamos fazer com o IRS. Ou seja, tem que haver um plano de médio e longo prazo relativamente à reforma do IRS. Tem que ser dito. O que é que acontece às contribuições extraordinárias que são excepcionais e são temporárias? Eu não posso estar à espera da proposta do orçamento este ano para saber se a contribuição extraordinária do IRS vai voltar para o próximo ano. Claro que vai. Mas assuma-se. Ou seja, tem que haver, obviamente que sei qual é a Ministra já disse que sim, mas a Ministra disse isso, não sei o que é que se passa. Repare, mas eu preciso de saber, é necessário que haja efetivamente, por uma questão de justiça social, uma definição do que é que se vai fazer a nível IRS. Isto não é uma crítica à Comissão da Reforma do IRC. É efetivamente a necessidade e o reconhecimento que temos que ter aqui um papel, um paralelismo nestas funções. E pronto, muito obrigado. Obrigado. Perfeito. Não se levantem, não se levantem. Não é? Não, aqui ainda há debate. Eu queria... Nós temos 5, 10 minutos, nós neste momento estamos em cima da hora, portanto conseguimos recuperar e eu quero agradecer-vos neste segundo painel. O painel devia estar a acabar precisamente agora, mas com o estímulo da organização, eu vou pedir, aliás, que façam 2 perguntas, não mais, que sejam mesmo perguntas e não opiniões precisamente para benefício do nosso tempo útil, e portanto os primeiros a levantarem os braços. Os braços serão... Tem 10 segundos, não. Tem 10 segundos, exato. Não passou, não há. Foi tudo tão claro. Como diria o Jorge Jesus, eu não me acredito. Há uma pergunta, faz favor. Só para que não houvesse perguntas da plateia, tenho aqui pelo menos 2 guardadas para a Comissão. De modo geral, tudo parece positivo, mas em termos de medidas concretas, houve 2 que eu acho que ficaram um pouco esquecidas. Uma, relativamente aos incentivos ao investimento.
acho que efetivamente manter os regimes atuais A voz é ótima. A voz. Não, está ótimo, ouve-se perfeitamente. manter os regimes atuais do CIFID e do REFAI parece manifestamente pouco, principalmente quando se espera das PMEs que deem um contributo mais significativo para o emprego. E esses dois regimes, eu não sei se a plateia os conhece, mas são extraordinariamente complexos e são de difícil aplicabilidade à generalidade das empresas portuguesas e não só. Ou seja, isso afeta o investimento português caro, mas também o investimento exterior caro. Muito bem. Isso Uma outra questão, que é uma questão, acho que é de sempre, é relativamente às tributações autónomas. Nós temos de perceber que, quando falamos com um sul-africano, com um australiano, ou com alguém que quer investir em Portugal, nós temos de dizer, olha, tu investes 1000, recebes 300, e a tua taxa de IRC é 30, 40, 50, 60, 80%, 10%, ponto final. Isso é fundamental. Seja para regime simplificado, seja para regime normal, eu também não acredito em regimes para uns pequeninos ou para uns grandes. Eu acho que deve ser geral. Tudo que é cota, tudo que é pequeno, distorce o mercado. Mas as tributações autónomas merecem uma atenção hoje, porque trazem enorme complexidade e dificuldade das pessoas de fora olharem para o nosso regime. São só essas Muito bem. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Isso é com o António. António, quer responder? Sim, mais uma, sim. Vamos colecionar. Algumas considerações sobre a nossa experiência nesta série, a questão do regime simplificado. Desde logo a questão da opção. Só vão optar aqueles que estiverem melhor no simplificado, os que estiverem vantagens tiveram optar. Percebam a opção por causa da continuação da exigência de contabilidade. Portanto, isso faz com que só aqueles que estiverem vantagens fiquem no simplificado. Segunda questão, para além das questões do IRC, o simplificado devia ser sempre avaliado, e por isso é que ele não devia existir, alguns do efeito que ele tem na economia paralela. Ou seja, se eu não preciso de faturas dos meus fornecedores para justificar a despesa, se tenho sempre o coeficiente de cálculo da matéria coletável, obviamente que eu posso ser prestador de serviços que não passam do fluente. Terceira questão, a questão do Dr. Lobo Xavier, relativamente do Carlos Lobo, relativamente à questão da e-fatura, de facto não é verdade que a e-fatura permita saber o coeficiente exato, porque a e-fatura tem as aquisições de bens e serviços, mas há muitos inputs que são inputs internos, como, sei lá, e não só, e juros, etc., custos com o pessoal, que não permitem isso. Portanto, continuamos a ter o mesmo problema aqui, de um coeficiente que é definido pelo legislador e que, de facto, não corresponde à realidade da economia. Portanto, o regime simplificado, para além da questão concreta do IRC, só vão optar aqueles que tiverem vantagem que têm os efeitos nocivos na economia paralela e no nível e, portanto, na segurança social, etc. É só essas considerações que queria fazer. Muito bem. Vamos responder tudo em conjunto. Não sei se o António Eu começava talvez por responder. Eu vou tentar responder. Vou começar talvez pelas duas últimas, que têm a ver com outro. A questão do regime simplificado ser opcional tem efetivamente esse efeito, não é? E foi tido em conta, nomeadamente nos cálculos que a Comissão fez. Ou seja, na Comissão e nos cálculos que fez, tomou-se como pressuposto essa opção de que iria optar pelo regime simplificado quem ficar numa situação mais favorável, aqui é entendido como pagando menos imposto. Claro que aqui o que se procurou foi também criar alguns outros incentivos para aderirem ao regime simplificado e, nomeadamente, desde logo, a dispensa do PEC e também alguma simplificação que vai haver e que eu acabei por não referir, quer na informação empresarial simplificada, quer na IES, quer na declaração modelo 22. Relativamente ao efeito sobre a economia paralela, também foi uma das preocupações. Nós tivemos bastante essa preocupação. Nós achamos que, apesar de tudo, é mitigada, no sentido de que, e nomeadamente hoje ainda mais com os mecanismos que estão controlados, porque repare que quando são transações entre sujeitos passivos, esse interesse só existe se o outro também não precisar de como custo. Não é? E o facto de ser com limiar bastante baixo, achamos que esse efeito é um pouco mitigado.
E, por outro lado, também tivemos o cuidado de dizer que, quando não sejam cumpridos, nomeadamente as obrigações em termos de faturação, aliás, passa a haver a prerrogativa de afastar e, pura e simplesmente, excluir do regime, precisamente para evitar esses efeitos perversos ou para tentar minorar esses efeitos perversos. Começando, talvez, fazendo 2 pequenos apontamentos para as outras 2 questões, sem prejuízo depois do complemento da informação. Relativamente aos incentivos ao investimento, eu posso desde lá começar por dizer que o CIFID é um dos incentivos, apesar de ser efetivamente complexo e ter alguma burocracia, posso dizer que é um dos incentivos mais importantes hoje em dia para as empresas portuguesas. Quer os dados estatísticos, quer, por exemplo, as audições com as empresas, nomeadamente no âmbito do Conselho Interministerial do Código Fiscal do Investimento. Um dos apoios, um dos incentivos que as empresas mais valorizam hoje em dia em Portugal é, além do RFAI, dos contratuais, é o CIFID, que é, aliás, bastante competitivo a nível internacional nos moldes em que está desenhado. Relativamente a outros incentivos ao investimento, e nomeadamente a questão do RFAI, a Comissão aí foi sempre condicionada por 2 questões que, digamos assim, que limitam as opções nesse campo. Uma, desde logo, o impacto na receita, e a opção da Comissão foi por um regime simples, o mais simples possível, e também dando uma certa preferência, porque consideramos também que é mais neutral e mais eficiente do ponto de vista económico, para a redução da taxa, que de alguma forma limitava a margem orçamental para criar regimes de natureza especial. Por outro lado, também um outro aspecto que é importante é as limitações que existem do direito comunitário. As limitações que existem do direito comunitário, nomeadamente em termos de auxílios estatais. Quer o RFAI, por exemplo, quando questionam, o RFAI é de uma elevada complexidade, é verdade que é muito complexo, mas é preciso não esquecer que as complexidades do RFAI resultam do facto de ser um regime que é considerado um auxílio de Estado ao direito comunitário. E isso obriga ao quê? Obriga a que esses regimes tenham necessariamente de cumprir as regras comunitárias nessa matéria com a complexidade inerente. Finalmente, nós na Comissão achamos que o facto de baixarmos a taxa do IRC, mas ao mesmo tempo aumentarmos os lucros distribuídos, a taxa sobre os lucros distribuídos, já tem de algum modo, ou vai propiciar algum incentivo ao reinvestimento. E, portanto, de alguma forma, nós já temos, não estou a dizer que não haja outras soluções e que não possa haver outras soluções, mas essa preocupação, esse efeito já é de alguma forma alcançado através deste mix deste efeito conjugado da descida da taxa do IRC e do aumento da taxa de tributação dos lucros distribuídos. Não sei se... Muito obrigado. O Dr. Carlos Só um toque final relativamente à questão do modelo e fatura. Efetivamente, quando o modelo e fatura foi idealizado, a ideia era precisamente obter toda a informação, porque isto já vem de trás, não é? Não aparece milagrosamente. O sistema e fatura aparece efetivamente como um modelo limite de simplificação tributária. A parte final do sistema e fatura vai culminar no pré-preenchimento de todas as declarações em termos da própria informação. Basta haver, na parte final, a informação sobre o número de contribuinte do sujeito adquisitivo no âmbito das faturas simplificadas. O que é que a administração fiscal fica com a informação? Fica com a informação das retenções, fica com o histórico das amortizações, e fica com toda a informação sobre vendas, ou seja, sobre fornecimentos e vendas, cruzado igualmente com o modelo. Esta foi um upgrade das guias de transporte, ou seja, para haver o controle cruzado sobre esta informação. Ora, com esta panóplia, na prática, a administração fiscal, no futuro próximo e a nível de simplificação, pode efetivamente fazer todo o pré-preenchimento das declarações tributárias, remetendo-as para os contribuintes meramente para confirmação. Repara, agora, é necessário que se tenha consciência disso e depois o regime simplificado não seja visto como uma ruptura com este modelo de integração de informação. Ou seja, esse é que é o problema da não exigência de fatura
e na não comprovação dos custos efetivos num modelo de formação. Ou seja, há uma certa contradição entre este modelo de evolução tecnológica e de integração de informação com modelos disruptivos como é este sistema simplificado ao nível das próprias exigências. É só isto em termos conceptuais. Agora, que a informação existe agora na administração fiscal, tem é que ser tratada. Reparem, exatamente. Os salários não fazem parte da fatura, os bancos provavelmente em relação aos lucros também não fazem. Portanto, essa relação é uma relação de análise de risco. E tem que ser estudada. Tem que ser estudada. Mas não pode contabilizar como negócios. Claro, mas tem que ser estudada. E tendências. Eu tenho a informação. E as transportes não se pensam. E as transportes são indícios de risco. Muito bem. Muito bem, quero agradecer a todos aqueles que estiveram aqui até agora. Nós vamos para um intervalo de 10 minutos e já nos encontramos. Muito obrigado.